A gente começa pelo caso da mãe do ex-BBB 22, Rodrigo Mussi, que concedeu uma entrevista ao programa Domingo Espetacular aqui da Record TV. Ontem foi ao ar e essa entrevista está gerando uma polêmica danada na internet, porque a gente tem algum histórico, né? Sobre relatos tanto do próprio Rodrigo quanto do Diogo Mussi. Vamos acompanhar a matéria aí, se você puder comentar, dá pra gente um feedback. Vamos lá. O Domingo Espetacular já começou e chegamos com revelações da mãe do influenciador digital, Rodrigo Mussi. Com exclusividade, Mara Carvalho rebate as acusações feitas recentemente pelo próprio filho. Rodrigo disse que a mãe pediu a ele R$50 mil, assim que saiu de um reality show no começo do ano. E mais, Mara ainda vai revelar se tirou uma foto do filho no período em que o influenciador esteve na UTI depois de um grave acidente de carro. Difícil, né? Muito difícil você ver conviver com o filho, de repente ele muda radicalmente. O que mais a empresária tem a dizer é o que você vai ver agora. Um rosto muito famoso que o Brasil inteiro... A gente já pode começar a falar alguma coisa? Porque, tipo assim, depois se quiser colocar mais pra frente, na parte da entrevista mesmo, que isso é um prólogo, né? Uma introdução. Sim. Vê se coloca bem na parte da entrevista, ou do meio pro final, pra gente ver se muda o padrão dela. Quer ver? Isso aí já tá no meio pro final? Tá no meio. Vamos ver se tem... Deixa eu ver o padrão dela. Que lá no hospital aconteceram algumas coisas. Ah, legal essa parte. Em coma. Então, O alguém que aconteceu? Rodrigo Mussi, de 36 Alguém anos, inventou. O que acontece? Eu vi uma parte dessa entrevista, eu não vi inteira. E tem algumas características, né? Quando você... Não que as pessoas precisam seguir um padrão estético, um padrão de roupa, de comportamento, mas a psique, no geral, ela passa por estágios. Então, é muito engraçado. E quando você não passa por esses estágios, inclusive, ou permanecem enclausurado nesses estágios, é onde a gente fala que pode ter um transtorno de conduta, um transtorno de comportamento, até um transtorno de personalidade. Lembrando, transtorno de personalidade é uma coisa séria, não dá para banalizar, porque hoje todo mundo, é narcisista, é psicopata. Não, cara, psicopata e narcisista é um transtorno de personalidade, você nasce com ele, né? E não é... Tudo bem, você fala em 6%, 7%, dependendo do transtorno, mas não é do jeito que popularizou como um adjetivo. Sabe aquela pessoa, a pessoa soberba, a pessoa cheia de si, é narcisista. A pessoa que é egoísta, é narcisista. É uma pessoa muito violenta, a pessoa muito cruel, é psicopata. Não, são pessoas cruéis, são pessoas más, ou são pessoas soberbas, são pessoas cheias de si, são pessoas egoístas. Entendeu? Que não tem o transtorno de personalidade narcisista, o transtorno de personalidade psicopata. Mas você espera... Vamos lá, é aquela velha história. O que você espera de uma criança? Que ela seja criança. O que você espera de um adolescente? Que ela seja adolescente. Vai ser contra o pai, contra a mãe, vai querer chamar atenção, vai ter vergonha do pai e da mãe, por exemplo, levar para a escola ou pegar, vai ser contra, minha mãe não sabe de nada, meu pai não sabe de nada. É onde você veste as roupas mais estranhas, é onde cria os grupos, né, os coloridos, os punks, os darks, os veganos, os descolados, os fluidos, hoje é os fluidos, né? Eu sou fluido, eu sou não sei. E aí você cria esses grupos para se identificar. É onde você espera. É onde você espera o contraditório, é onde você espera a anarquia. E aí depois começa ali dos 20 aos 30, já começa a falar, opa, peraí, existe algo além do meu grupinho, existe regras sociais, existe uma adaptação. Se eu quero crescer, se eu quero realmente fazer parte, então eu preciso ceder também, eu preciso ceder bastante para que o outro ceda. Então não é o que eu quero, não é só o que eu falo. E aí depois começa a ter os filhos, aí você começa a falar, cacete, eu estou fazendo com meus filhos aquilo que meus pais faziam comigo. Né? Uma repetição. E eu preciso, muitas vezes... Eu vi uma vez a pessoa dizendo assim, quando meu filho nasceu, eu me tornei mais careta. Por quê?
Porque eu preciso dar uma referência. Porque se tiver um pai e uma mãe porra louca, como é que vai ser esse negocinho aqui? E aí você vê justamente, né, o quanto muitas vezes você precisa ser uma referência. E aí você fala, cara, será que meus pais também não eram loucas? Que se adaptaram para me dar essa criação? Será que eles não me deram limite? E aí você vai, até que você começa, o Jung até falou que isso é um processo de individuação, ou seja, você vai se reconhecer. Primeiro, você está para o externo, então você quer chamar atenção. Eu estou dizendo tudo isso que eu vou chegar aqui. Sim. Você vai chamar atenção, você precisa ser o ícone, você precisa chamar atenção quando você entra na festa, você tem que ser o mais popular. Aí daqui a pouco, não preciso ser o mais popular. Eu preciso ser popular para essa pessoa. Eu preciso conquistar essa pessoa todos os dias. Sim. Que é quando você pensa em casar, é quando você pensa em falar, uau, eu quero ser especial para uma pessoa, não para todas as pessoas. É um amadurecimento. Daqui a pouco eu quero ser especial, não só para essa pessoa, mas para os meus filhos. Eu quero que meus filhos tenham orgulho de mim. Eu quero dar para eles talvez aquilo que eu não tive. E aí, quando você começa a ir para a segunda metade da vida, né, que a gente vai entrar na metanoia, você começa a ver que você tem mais anos vividos do que anos a viver. Isso para a psique, porque imagina você saber que você vai morrer, você saber que você é finito. E você, quando você está com 20 anos, você não tem que pensar nisso. Quando você está com 30, você não tem que pensar nisso. Mas quando você está com 50, você tem que pensar nisso. Porque senão você, de novo, você fecha num ciclo onde você não vai amadurecer. E você acha que você tem todo o tempo da vida. E aí você dá valores, ou tempo, ou dá preço para algo que já passou, aquilo não dá. E aí você começa a ser mais seletivo. É onde você começa a pensar, tá, tem muitas coisas que eu não vou mais conseguir fazer. O que eu vou conseguir? E você fica mais ríspido, você fica mais enjoado, você fica mais delicado nas suas relações. E aí é onde você entra de novo para si. É tipo, o que eu vou curtir dessa vida? Desses mais 20 anos, 25, porque eu já vivi 50, 55. Então, há uma introspecção. E as coisas mudam. O que eu vejo dessa senhora? Uma pessoa ainda que está, é quase como se fosse uma histriônica. Você vê, de novo, não tem uma regra de maquiagem, padrão e tudo mais. Mas você vê uma pessoa querendo buscar ainda a juventude. A dona Mara ali, que é a mãe do Rodrigo Mussi e do Diogo, ela, pela maquiagem, ela... Maquiagem, pelo jeito de aquela coisa ainda, tipo... não, ela não precisa virar tipo uma velha coroca. Mas existe um... Por exemplo, Hebe Camargo. Hebe Camargo era linda, maravilhosa e não era... Você entendeu? Ela era exuberante dentro daquilo que você se entende como um amadurecimento. Acho que dá para entender isso. Mas dá para você dela, sensual, você percebe... dá para você ser sensual dentro do seu núcleo, daquela idade. Você entendeu? Não dá para você ser sensual com 50 usando roupinhas de 10. Ou de 20, ou de 30. Então, a mente exterioriza no comportamento, na vestimenta, no falar. Aquilo que você é dentro, você joga, a gente chama de conteúdo psíquico. Você entende? Então, você percebe coisas até no organizar, até no andar, até no olhar, até nas palavras que você usa. Lacan falava muito isso. Qual é o peso das palavras que eu uso para expressar a minha realidade? Mas ali é fora de contexto eu vejo da idade, que parece que ela quer competir com o filho. Então, são pecinhas. Tipo, mas eu ajudei. Então, alguém tirou essa foto. Eu não vejo uma mãe compadecida. Eu não vejo uma mãe tipo, cara, meu filho sofreu um acidente. A gente brigou. Nossa, meu filho mudou. A gente não vê um amor de mãe. A gente vê um amor de competição. Isso, a sociedade não tem dificuldade de entender uma mãe que tem esse tipo... Não é comum, ou é mais comum não é que a gente... Não é comum. E aí, quando você pega os relatos dos meninos falando que a mãe parecia ser narcisista por uma competição, né, por ser o núcleo, tanto que ela não aguenta, ela briga com o pai, briga com os filhos e acaba ficando sozinha, porque ela manda embora, aí você fala, cara, tem sentido. E tem sentido essa reflexão, tem sentido, ela está adorando de estar sendo entrevistada, ela está adorando de ter virado artista, ela está adorando de estar competindo com o filho para ver quem tem a mais verdade, quem está dizendo a verdade, eu ou meu filho. E não, porque assim, por mais que uma mãe esteja competindo com o filho na verdade, ela vai ganhar e vai padecer, porque eu ganhei do meu filho.
Pais não querem ganhar dos filhos. Pai quer que os filhos sejam melhores, uma versão melhor deles. E a maquiagem ali que você está dizendo é... Eu acho que pega a roupa muito... Que também... a gente chama de poeira. O que é? O poelo e a poeira. É aquela pessoa que não quer envelhecer. É aquela pessoa que não se quer enquadrar. De novo, não é virar coroca. Você tem pessoas muito... exuberantes, sensuais e tudo mais, mas que você percebe que está dentro do padrão da idade dela. Eu não sei se as pessoas em casa vão entender, porque parece que é muito querer colocar as pessoas dentro de quadrados. Não, mas você começa a perceber que o que está dentro é o que vai exteriorizar. É o que está dentro, é o que eu vou colocar para fora. E você coloca isso em tudo. Você coloca nas roupas, no que você fala, no que você consome, no que você gosta, no que você aprova e no que você desaprova. Eu tenho certeza, Mateus, que o que você pensava com 15 anos se transformou quando você tinha 20. Que se transformou talvez quando você tinha 25, que se transformou agora com 30. E pode ter certeza, quando você tiver 40, você vai olhar para trás e falar, cara, aquela minha versão dos 30... Era isso mesmo que eu pensava? Acredite, você vai mudar e vai ter essa transformação. Você vai ter essas catarses, você vai ter esse amadurecimento. E acredite se quiser, você vai ter essas mudanças. Então, tem muita coisa que a gente vê que está muito... Está muito... Olhem para mim! Eu preciso chamar a atenção, eu preciso ser a estrela mais do que o meu filho, sacou? E é isso que eu vejo aí. Eu vejo uma competição entre mãe e filho, muito claramente. Pelo que ela fala, pelo jeito que ela olha, esse sorrisinho soberbo sempre na entrevista inteira, tipo, mas eu ajudei também, mas eu fiz, mas eu não sei o quê, pá. E aí casa muito com a história que eles tinham contado lá atrás, entendeu? Então, nesse caso, pelo comportamento, pelo recorte aqui, dá para entender que, de alguma maneira, ela tem comportamentos... Parece que tem traços narcisistas. A gente não pode... Primeiro, ninguém está fechando o quadro, ninguém está simplesmente olhando uma cena, mas é traços de comportamento narcisista. E histriônico também, que é essa coisa de chamar atenção, essa coisa de ser especial, essa coisa, inclusive, das roupas, né? Que é essa coisa meio que eu preciso, de alguma forma, ser visto e ser olhado. Uhum. Saca? Eu preciso ser notado. E aí eu vou ser notado de alguma forma, entendeu? E vai se fazer ser notado. E, de novo, parece que uma pessoa que não viu esse tempo passar, esse amadurecimento chegar. Essas obrigações que a vida vai te dar. Você está entendendo? Porque a vida te dá obrigações diferentes. Quais são as obrigações que você tinha com 15 anos, Mateus? É a mesma que você tem hoje? Não, porque não. As respostas, aquilo que você tinha que dar para a família, para o mundo, são as mesmas que você tinha que dar com 20 anos? Com certeza não. As de 40 também não vai ser as de 30. As de 50 não vai ser as de 40. Então, quando você recusa esse amadurecimento, a vida te cobra. E ela vai te cobrar de alguma maneira. E muitas vezes, né, nessas patologias, e você tá fora daquele mundinho ali, e você fala... Não sabe quando você fala, não casa, é o quadrado tentando botar no círculo, naquelas casinhas de brinquedo de criança. Você fala, você força, até entra, mas não é com sabedoria, não é com sapiência, não é, sabe, com aquela coisa de você falar, caraca, eu percebo essa pessoa amadurecendo. Eu só vejo essa pessoa envelhecendo. Existe uma grande diferença entre envelhecer e amadurecer.